Olá, estamos em mais um Happy Hour jurídico e hoje eu tenho a alegria e a honra de ter comigo aqui, nesse bate-papo, o subprocurador-geral de Justiça do Estado, o Dr. Wallace Paiva Martins Júnior. Dr. Wallace, muito obrigado por estar conosco, é uma alegria. Nós vamos estar fazendo perguntas para conhecer a profissão, a história, os livros, enfim, a carreira do Wallace, né, que é um exemplo para muitos, vocês vão ver, tá? Para quem não conhece, muitos já conhecem. Então, vamos lá. Como foi a sua carreira no MP? Bom, em primeiro lugar, Luísa, vamos aqui entre nós ter o tratamento mais simples possível. Nós somos amigos há Sim. muitos anos mesmo. Eu tenho uma grande admiração por você e um grande respeito por toda a sua família, É tanto quando recíproco. morava é, tanto quando eu morava em Santos, quando eu morava lembro também da Casa do Guarujá e de São Paulo. Seu pai, um homem sempre muito digno, assim, um lorde, sua mãe, me lembro de todos com o maior carinho. Bom, é o seguinte, eu me formei em Direito na Universidade de São Paulo, no Largo São Francisco, em 1987. E aí eu advoguei durante 2 anos, quase 2 anos, me preparando para concurso e fui aprovado no concurso do Ministério Público. Eu fiz a prova no dia 31 de janeiro de 1989, o meu exame oral, a última prova. Já saiu o resultado, eu fui o último a ser, naquela época era por ordem alfabética, eu fui o último a ser examinado, e aí já saiu o resultado, e eu tomei posse no dia 1º de março, como promotor de justiça de substituto de Jundiaí. E o substituto, ele está naquela fase inicial de carreira, né? E faz tudo o que aparece pela frente, porque a função dele é substituir aqueles que precisam ou auxiliar. Depois disso, em 1990, se não me engano, em maio, eu fui para o cargo de promotor de justiça de Guariba, no perto de Ribeirão Preto, na Califórnia brasileira, como dizem, né? E depois de lá, acho que no começo de 91, eu vim para ser promotor de justiça de Santos. Fiquei aqui em Santos até 1994. Depois fui para São Paulo, e de São Paulo fiquei como promotor de justiça até 2015, quando cheguei ao final da carreira, que é o cargo de procurador de justiça. Em Santos, eu já iniciei o trabalho como promotor do patrimônio público, promotor de justiça e defesa do patrimônio público e dos direitos constitucionais do cidadão, cargo que também vim exercer em São Paulo, tinha uma outra. Eu fiquei ali como assessor jurídico durante alguns anos e, em 2018, na gestão do procurador-geral Jean Paulo Ismânio, ele me convidou para ser subprocurador-geral de Justiça. E o atual procurador-geral de Justiça, Mário Luiz Sarrubo, você está vendo que é italiano pra caramba, né? Pois me convidou, né, quando assumiu, em 17 de abril deste ano, para continuar na mesma função. E uma pergunta, uma curiosidade: com quantos anos você iniciou a sua carreira no Ministério Público? 23 anos de idade. E para esse Naquela época era possível, né? Não havia a chamada a chamada idade mínima, né? Que depois veio na Constituição Federal, né? Que exige 3 anos de experiência na advocacia ou em outra atividade jurídica. Eu já tinha até alguma experiência, conforme eu te reportei, mas naquela época não existia. Então, por isso, hoje em dia, Luísa, as pessoas entram com mais tempo, não só porque a concorrência é bem maior, tá. maior e
também por conta dessa exigência constitucional de atividade jurídica, de experiência em atividade jurídica. Então, hoje em dia, as pessoas chegam a ingressar na carreira com 30, 28, 30, 32 anos, por aí. E uma curiosidade, com 23 anos, você se sentia preparado para assumir? Como foi? Como foi a reação quando você viu? Passei, sou promotor. Excelente pergunta. Naquela época, o promotor era ele, uma caneta, a máquina de escrever. Hoje, o Ministério Público é diferente. Depois nós podemos até abordar isso. Mas, naquela época, eu acho, hoje, fazendo retrospecto, a gente erra muito, a gente acerta também, né? Porque a gente tem preparação, afinal, fomos selecionados em concurso público, mas a gente erra muito. Eu lembro que o primeiro caso que eu atendi, no atendimento ao público, que a promotoria faz, foi um caso de violência doméstica. E aí o cidadão veio na minha frente, junto com a mulher tinha ido lá, foi feita uma intimação para o cidadão, ele aparecer. E o que eu fiz na hora? Não havia acho que nem inquérito policial, naquela época também havia uma outra compreensão inadequada sobre violência contra a mulher, hoje em dia isso mudou muito, né? E o que eu fiz? Eu tinha 23 anos de idade e dei uma bronca no cara e falei assim, olha, eu não quero que, senão eu vou colocar você na cadeia se você bater na sua mulher. Eu acho que ele saiu dali e bateu nela de novo. Eu sempre digo isso. Hoje em dia, é diferente. Claro, existe hoje, naquela época, a violência contra a mulher não era um crime que chamasse tanta atenção do sistema jurídico e social como é hoje em dia. Né? E, geralmente, o que acontecia nos casos de violência doméstica, o caso, se fosse para frente, a mulher, às vezes, desculpava o marido, o juiz não dava pena, porque talvez fosse gerar mais problemas, ficava só mesmo para os casos mais graves. Hoje em dia, graças a Deus, houve uma mudança com a Lei Maria da Penha, e além da mudança com a Lei Maria da Penha, houve todo um trabalho de conscientização e de punição da violência contra a mulher. Então, hoje, fazendo retrospecto, eu falo assim, eu não estava preparado naquela época, não estava. O que todo mundo também falava ele para não repetir naquela prática. Agora, não é o adequado hoje em dia. Né? Hoje em dia já é uma leitura que eu acho correta, porque os números de violência contra a mulher são superlativos e preocupantes. Interessante. Hoje, só para a gente entender, quais são as funções que se ocupa? Tá, então, se você me permitir, até vou falar assim, o promotor de justiça, em geral, o membro do Ministério Público, ele tem como funções zelar pelos direitos sociais e individuais indisponíveis, pelo Estado democrático e pelo ordenamento jurídico, podendo promover ações penais ou ações civis, e ainda intervindo em certas ações civis que ele não promove, mas que têm um interesse público, uma causa envolvendo uma ação popular, por exemplo. Hoje em dia, como subprocurador-geral de Justiça, e como procurador de Justiça, eu estou no final da carreira. A minha função, basicamente, como procurador de Justiça, é emitir pareceres em processos que estão no tribunal, em segundo grau de jurisdição. Ou, aí como subprocurador-geral de Justiça, emitir esses pareceres como auxiliar do procurador-geral nos casos em que, são casos maiores, né, de maior significância, em que o procurador-geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público, atua, por exemplo, uma ação penal numa ação penal contra grandes autoridades, numa ação direta de inconstitucionalidade de uma lei, ou ainda em processos nos tribunais superiores. Recentemente, eu tive o privilégio de assumir a tribuna no Supremo Tribunal Federal na questão envolvendo a revogação
das resoluções que tratam da proteção ambiental. Eu cheguei a ver, eu ouvi falando muito bem, Obrigado. parabéns. Uma dúvida. Você, como promotor de justiça, trabalhou muito tempo com o patrimônio público. Foram muitos anos, é Isso. isso? Daria para For, você dar uma explicação sim, para a gente? mais de 20 anos promovendo processos ou investigações contra desfalques em detrimento do patrimônio público, atos que ofendem os princípios das relações do Estado com as pessoas, ou com pessoas que foram contratadas pelo Estado, pessoas que são servidores públicos. Então, é uma função de controle do emprego, do dinheiro público e ainda de controle da honestidade das pessoas que atuam no poder público. E esse trabalho eu comecei tanto em Santos quanto desenvolvi em São Paulo. É um trabalho importantíssimo. E como você vê a transparência desses dados? Algumas entidades lançaram Dezembro Transparente, né? Para que a gente fale de transparência, da importância da transparência. Isso. Qual foi a evolução da transparência e como isso impacta no trabalho de vocês enquanto promotores e procuradores, né? Eu acho que a sua pergunta é essencial. O grau de adequação de um Estado à democracia e ao caráter republicano é medido pelo grau de transparência, de plena visibilidade dos seus atos através da divulgação por meio dos expedientes que o ordenamento jurídico apresenta. Houve um salto de qualidade. Hoje em dia, e isso foi também objeto da minha tese de doutoramento na Universidade de São Paulo, que é o nome Transparência Administrativa que você falou, e eu fiz essa tese em 2003, quando não havia a lei de acesso à informação. E eu já dizia naquela época que nós precisávamos chegar a esse grau de civilização e esse salto de qualidade na transparência, ou seja, tornar as informações de interesse do público disponíveis como uma obrigação do poder público e não, sim, como o exercício de um direito. É claro que eu não vou ocultar a importância do exercício do direito, mas antes de dar o direito de informação a alguém, eu tenho que obrigar o poder público a ter essa cultura da transparência, coisa que não havia, porque a nossa tradição, uma tradição que eu posso dizer que é brasileira, latino-americana, e posso dizer que ela é ibérica e também romana, é uma tradição do segredo, da ocultação. E isto renova as relações entre os indivíduos e o poder público. Eu tenho o direito de saber, Luísa, quanto que foi gasto a título de merenda escolar? Quanto que foi? Quais são os contratos que o poder público assinou com organizações sociais para a gestão de hospitais ou de escolas públicas? Esse é meu direito. Não importa que eu tenha interesse ou não, mas eu sou um cidadão. Então, essa questão da transparência é uma questão que tem vários ângulos de renovação da cultura do Estado, de renovação das relações, mas, sobretudo, uma questão de cidadania, de ampliar os canais da cidadania. Muita gente não sabe a diferença entre o promotor de justiça e o procurador de justiça. Então, daria para explicar para a gente? Claro. O promotor de justiça atua em primeiro grau, ou seja, perante os juízos que estão no Estado ou na União inteira. No âmbito federal, chama-se procurador da República. Aqui no âmbito estadual, é promotor de justiça. O procurador de justiça, que também é estadual, atua perante os tribunais. Então, existem os juízes, com as suas respectivas varas e juízos ou juizados, que é o primeiro grau. Aí atuam os promotores. Em segundo grau, em grau de recurso, para ficar
mais fácil de entender, em grau de recurso, nos tribunais, são julgados por desembargadores, aí atuam como fiscais da lei os procuradores de justiça, que ainda podem, eu omiti por equívoco isso em perguntas anteriores, ainda podem recorrer ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça. A gente, então, percebe que existe um afunilamento da carreira, né? Sim. Então, você é um promotor, nem todos chegam a ser procurador de justiça. Exatamente. Como ocorre essa indicação para que as pessoas entendam? Ok, perfeita pergunta também, Luísa. É o seguinte, o Ministério Público, assim como a magistratura, é uma carreira, ou seja, tem degraus. Tem degraus. Então, basicamente, a primeira instância, que é a dos promotores e dos juízes, e a segunda instância dos procuradores e dos desembargadores, no caso dos tribunais. E a evolução na carreira acontece por concursos internos, em que são alternados os critérios de merecimento e de antiguidade. Então, ou é o tempo de carreira, né, que é um fator determinante, ou é a qualidade do profissional. Correto. E o número é mais... só para completar, Luizinha, desculpe falar Luizinha, é mania, né? E para completar, Luísa, o número de procuradores de justiça é menor que o número de promotores. Somos Claro. 300, como você disse, a funila, 300 procuradores de justiça e 1.600 promotores de justiça. E a matéria também, ela se torna mais complexa, né? Pelo que Exatamente, vai também especializando. Então, nós temos duas grandes, digamos assim, árvores, né? Árvores não, dois grandes ramos, que é o criminal e o cível. O cível, além das relações civis, de família, de propriedade, etc., também tem as questões que envolvem a chamada tutela coletiva dos direitos transindividuais. Correto. Eu sei que você fez vários livros, né? Vários. Como começou isso e da onde sai essa inspiração para tantos temas importantes que eu estava vendo e tanta realmente qualidade, né? Porque seus livros eu vi que já está em segunda, terceira, quarta edição. Como é isso? Como surgiu? Olha, você é muito gentil, obviamente, né? Eu não sou um grande sucesso editorial, tive alguns sucessos, mas começou assim, eu sempre gostei muito de escrever. Então, no âmbito do direito, você escreve diariamente, né? Mas, além disso, muito me chamou a atenção sempre a ciência, sempre debater proposições, teses, e aí, com a pós-graduação, né, com o mestrado e o doutorado, eu comecei a desenvolver, primeiro, os trabalhos de mestrado e doutorado, alguns se transformaram em artigos, outros, como a tese e a dissertação, se transformaram, além disso, em livros. Né? E depois, em razão de certas demandas pessoais e satisfação pessoal, ou até de imbricação profissional, eu fui me dedicando também a outros aspectos. E, às vezes, quando você nem espera, vem um convite de alguém. Olha, você não quer escrever sobre isso comigo, ou separadamente, individualmente? E foi assim que eu fiz. Eu, na verdade, eu queria ser poeta, mas eu não tenho... acho que não tem tenho... algum livro de poesia? Não. Depois eu quis ser jornalista. Depois eu quis ser jornalista. Eu sempre digo que eu sou um jornalista frustrado. Mas quando você escreve no direito, tanto numa peça, num processo, quanto num livro, você conta uma história. Na verdade, é isso. Um livro, é claro, que é um nível muito mais abstrato, mas você conta uma história. Então, o que eu sempre gostei de fazer foi escrever. Isso eu gosto. E uma coisa que eu vou confidenciar para você, outro dia eu falei com um amigo só. Cada vez que eu escrevia um livro, eu depois ficava 6 meses sem conseguir escrever outro, porque o trabalho
intelectual é muito estafante. Claro que existem trabalhos cansativos, né? Mas o trabalho intelectual, porque você, quando está escrevendo, e esse é o meu método, eu estou dialogando, eu estou pensando no que as pessoas que vão ler aquilo vão pensar, vão raciocinar, ou seja, eu estou dialogando com elas. As soluções, né? Isso, Criando uma linha de pensamento. O que eu ia te isso. perguntar é que, então, agora, qual é a sua metodologia para escrever os livros, quanto tempo leva e dá dicas, porque tem muita gente que tem um sonho, né? Todo mundo diz que você tem que escrever um livro, plantar uma árvore, ter filhos, enfim. Muita gente, né, tem esse sonho de escrever um livro. E como você escreveu vários, qual foi a metodologia usada? Como você se prepara para isso? Então, eu vou tirar. Para dar uma dica, né? Sim. Eu vou primeiro fazer um corte. Os 2 primeiros livros que eu fiz, né, aliás, são os 3 primeiros. Um foi a dissertação de mestrado, então eu estava escrevendo para o mestrado, que aí eu transformei em livro, tá bom? Então, ele tinha uma metodologia que seguia aquela metodologia do próprio mestrado, com a orientação, etc. E o doutorado, assim, a mesma coisa. Aí eu escrevi, no meio tempo desses, eu escrevi um outro, que foi um seminário que eu apresentei para uma importante professora da Universidade de São Paulo, e aí ela gostou tanto, e eu mesmo gostei tanto daquilo, que transformei num livro. Tá? Depois, os livros posteriores foram livros com um pouco mais de maturidade, obviamente, claro que o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, um pouco mais de maturidade e predispostos, né, a um tema ou uma temática específica. E aí, o que eu faço? Geralmente, eu começo a ler muito, selecionar coisas que eu li, para aí sim criar, né, um fio lógico em torno daquilo que eu li. E eu tive uma época, e aí são coisas engraçadas, Luísa, porque uma vez eu estava escrevendo um artigo, mas eu achei que era tão importante que eu queria transformá-lo em livro. E, ao mesmo tempo, eu estava escrevendo um outro livro. E aí eu escrevi 2 livros ao mesmo tempo. Só que esse que eu queria, que era um artigo e que transformou-se depois ele foi transformado num capítulo de um livro, porque ninguém teve interesse em publicá-lo como livro, mas aí eu inseri dentro de um capítulo de um livro que eu escrevi. Então, o que eu falo? O meu método é pegar as informações e depois começar a escrever. No começo, o primeiro livro que eu fiz, que foi a dissertação de mestrado, eu estava passando férias em Camburi, aqui no litoral norte. Eu peguei um caderno, naquela época se fazia isso, né? Peguei um caderno, eu tenho ele guardado até hoje aqui, e comecei a escrever um núcleo, a ideia nuclear. Aí depois, exatamente, fiz a ideia nuclear. Olha, vai ser isso daqui. Vou tratar disso daqui. E escrevi o que eu achava sobre aquilo ali. Depois, aí eu esquematizei um cronograma, esquematizei um sumário, e aí eu fui desdobrando todos os assuntos que estavam conectos àquela parte nuclear. Tá? E aí foi indo assim. E aí nasce o livro. Teve algum autor que você se espelhou para ter essa metodologia ou não? Foi uma coisa sua dos estudos do mestrado? Não, eu vou dizer para você que sempre tudo aquilo que a gente já teve de experiência, a gente absorve. Né? Então, por exemplo, tinha uma época que eu gostava muito de numerar os parágrafos. Aí eu fui ver, existiam 2 professores de direito que escreviam assim. Um deles era o famoso professor Vicente Hall, cujo escritório era perto da casa dos teus pais, ali era ali na Avenida Brasil, o antigo escritório dele. E ele fazia isso. Tinha um outro autor também fazia isso. Depois eu abandonei isso aí e fiz por outros métodos, né? Mas a gente sempre vai espelhando, vai espelhando experiências que a gente teve. Né? Então, é claro,
que lá no meu primeiro livro eu tive um jeito de escrever. Depois eu fui mudando, né? Poderia ter mantido o mesmo, né? Mas a gente vai mudando. Agora, é claro que muito daquilo que eu li me inspirou, inclusive estilo, né? Teve em algumas questões posso utilizar um vernáculo mais prosaico ou um outro que seja mais refinado. Tudo depende também da questão. E isso a gente pega subconsciente, quer dizer, porque você já leu alguém escrevendo e a forma daquela pessoa escrever vai te cativar. Tá? Mas eu não posso dizer que tem uma forma fechada. Hoje em dia, o que eu prefiro são linguagens objetivas e investigativas, ou seja, explorativas. Pegar um assunto e densificá-lo, e explorá-lo até onde eu posso imaginar abstratamente que ele possa chegar. Aqui você fez mestrado, doutorado em Direito do Estado. Como foi para obter esses títulos? E você faz bastante coisa ao mesmo tempo. Você se considera uma pessoa que trabalha demais, ou você balanceia? Olha, hoje fazendo um retrospecto, eu acho que eu sou daquele tipo de pessoas que ama trabalhar. Eu gosto daquilo, né? Faz por amor. Faço por amor. E isso causou enormes prejuízos. Causa benefícios, mas causa prejuízos, porque são horas que você perde estudando, escrevendo, trabalhando, horas que você perde em detrimento de um prazer, de um esporte, de convívio familiar mais intenso. Não que isso não tenha acontecido, mas eu sempre coloquei, e eu até acho que erradamente, o trabalho sempre em primeiro lugar. Mas eu, durante muito tempo, eu sempre pratiquei muito esporte, apesar de não gostar, ser péssimo em qualquer esporte que eu pratique, né? Mas eu sempre, hoje já a idade está chegando, nem tanto, né? Mas isso aconteceu. No mestrado e no doutorado acontece uma dedicação muito intensa, porque você tem que ter muitas leituras, muitos ensaios para participar de debates e seminários, além das exposições em aula. Eu lembro que... E os professores têm métodos diferentes. Eu lembro que eu fazia uma disciplina, cursava uma disciplina junto com o ministro Alexandre de Moraes, fez junto comigo, ministro do Supremo. E era uma professora, a professora Odete Vidal, que ela dava textos em várias línguas e pedia que você trouxesse um resumo do texto que você leu e aí se fizesse um debate entre todos sobre aquilo, em que ela mediava o debate. Era algo que era cansativo e que demandava muita atenção. Outros professores, por exemplo, eles davam textos para a gente ler também e para participar de debates, mas não exigiam a ficha de leitura. Ela exigia, era algo a mais. Outros faziam grandes exposições Gonçalves Ferreira, Espírito das Leis, falou assim, bom, eu vou ler para vocês. Obviamente, ele falou assim, obviamente eu vou ler em francês. E aí, você tem que estar preparado para entender francês. Claro. Exatamente. Você não pode falar assim, dá para o senhor traduzir para mim? Não tem isso. Isso não existe. Então, era muita dedicação, Lisa. Muita dedicação mesmo. E com o término desse, tanto do doutorado quanto do mestrado, apresentado a tese, enfim, fica aquela sensação de uma alegria muito grande, de uma realização. Fica sim, aí. Sim, uma realização pessoal. O trabalho é grande, né? Sim, uma realização pessoal e também, Luísa, saber que você vai poder ser referência para outros estudos ou para aplicações práticas desses estudos
nos trabalhos forenses. Eu lembro, a questão de um mês, houve uma visita do Conselho, de alguns membros do Conselho Nacional do Ministério Público aqui em São Paulo. E aí eu fui apresentado por um conselheiro, que ele é juiz e é conselheiro do Ministério Público lá em Brasília. Ele falou assim: nossa, eu me preparei pelo seu livro para fazer o concurso para juiz. Aí eu falei para ele: o senhor podia ter estudado coisa melhor. Claro, foi uma brincadeira que eu falei para ele, mas veja, eu fiquei de um outro lado, eu fiquei satisfeito porque eu pude colaborar com alguém. E tem várias pessoas. Ou seja, você sentiu que você teve todo esse trabalho, teve um acréscimo muito grande na sua capacidade de tratar com direito, né? Você acabou tendo uma outra visão e podendo ajudar outras pessoas. Isso, quer dizer, você se aperfeiçoa, você se aprimora para ajudar os outros. E é o que eu faço hoje em dia, que eu também sou professor Isso que eu ia te perguntar. de direito, né? E é o que eu faço hoje em dia. Hoje você também ajuda, ensina, né, jovens da graduação e da pós-graduação? E como sim, esse contato? sim. Porque deve ser uma coisa muito, muito boa, Olha, né? Luísa, eu vou falar para você. Você sabe que não é vaidade, não é vaidade. Mas é uma grande recompensa. Você está passando na rua, um cara para você, você não lembra quem é essa pessoa. Obviamente, o senhor foi meu professor. E aí eu sempre falo assim: você vai reclamar de nota agora? Ele falou: não, eu quero agradecer. Quando o cara vem e fala para mim que quer agradecer, tem muitos juízes, promotores, procuradores, advogados, defensores que foram meus alunos. E que, quando eu encontro, eu me sinto muito feliz com eles, né? E eu sempre fui muito próximo deles. E aí, cada geração é diferente da outra, eles me ensinam muito, eu aprendo muito com eles, e eu penso que tento dedicar-me, claro, eu fui um professor melhor, mais jovem, mas dedicar-me da melhor forma. Na questão da pós-graduação, a relação já é outra, é com pessoas mais maduras que, como eu, estiveram sentadas anos atrás, participando daqueles estudos mais profundos. Né? Aí é aquela lei do eterno retorno. Né? Eu vou, então, agora, me prepararam para ser docente e eu vou preparar essas pessoas. Então, por exemplo, segunda-feira, ontem de manhã, fiz um exame de banca de mestrado, com tudo pela internet hoje em dia, né, por conta da pandemia, e de um trabalho que um rapaz fez, que ele está se preparando para ser professor. Né, então, obteve o título de mestre, foi um trabalho longo e uma exposição muito rica dele, uma arguição dos examinadores também muito boa. Isso tudo é gratificante. Como promotor também já senti isso, né? Às vezes, é claro que o promotor é difícil, né? Porque ele é o mal, né? Muita gente diz que o promotor é o cara mal, né? Mas não é isso, é o cara que é o sujeito que representa a sociedade e que representa a lei. E nem sempre as pessoas querem que a lei seja cumprida, né? Sim. Porque todos nós, sempre, em maior ou menor escala, a gente descumpre a lei, ou intencionalmente ou não intencionalmente. Pois bem, e às vezes você encontra, né? Às vezes você encontra uma pessoa na rua, fala assim: oh, o senhor foi o promotor do meu caso, o senhor foi o promotor que fez isso, fez aquilo. E uma coisa engraçada, de uma certa feita, eu estava viajando para a Europa e no mesmo voo estava comigo a mãe de um réu que eu consegui a condenação. Ela veio, se apresentou, ela falou assim: eu sei que o senhor fez a sua parte, mas o senhor foi um acusador muito digno. Ela não tinha raiva de mim. E olha, era mãe do sujeito. E ela falou assim: eu respeito muito o que o senhor fez, porque o senhor fez o seu trabalho de uma forma válida, o que também me deu gratificação pessoal. Quer dizer, eu sempre falo para minha mulher, você conhece, lembra da Andréia? Eu sempre falo para ela, que eu sempre pergunto para ela:
eu sou um homem bom? Essa é uma grande preocupação minha, é fazer algo de útil para a sociedade. Sim, eu acho que a visão dos promotores hoje, do Ministério Público, ela melhorou muito, né? Com a Lava Jato. Eu acho que já vinha muito Sim, boa, sim. já vinha muito boa. A gente já enxerga os promotores como defensores mesmo da população em geral, é como você falou, dos direitos, né? E você sentiu essa. Porque, veja, eu não vejo um promotor como essa pessoa ruim, eu vejo o promotor normalmente como uma pessoa, um guerreiro, vai? Que está ali Isso. defendendo e muitas vezes combatendo aquilo que é corrosivo para a sociedade, que destrói a sociedade, né? Ele tem que ter ação. Então, hoje eu vejo muita ação por parte dos promotores. Muita gente, inclusive, agradece aos promotores. Eu sou uma que acho normalmente trabalho muito bom. Você sentiu essa mudança de. Sim, sim. É que eu falei do cara ruim, porque tem aquela peça que virou um filme, né? Do Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida, quando Sim, aparece o diabo, ele fala assim: isso é tudo coisa ruim, diabo, promotor e polícia. E por isso que eu falei isso, né? Mas é que a figura do promotor, ele não tem um cliente. Esse que é o negócio. E por isso ele sempre foi muito, muito mal entendido. Como ele não tem cliente, o cliente dele é a sociedade, é a lei, ele às vezes é incompreendido. De outra parte, você foi muito feliz quando falou a Lava Jato mudou. Sim, claro, ela é um estágio de uma evolução que veio com a Constituição de 88, que deu um novo perfil para o Ministério Público. E aí fez emergir na sociedade a figura do promotor que quase ninguém conhecia. E você colocou bem isso. Então, a Lava Jato ela é uma etapa. Agora, o que é importante, e eu sempre digo, é que o promotor ele não pode ser voluntarista. Ele tem que ser, claro, ele tem que ter a vontade de fazer cumprir a lei, mas ele não pode ter ambições políticas, partidárias, é, é, pessoais, a não ser cumprir a função dele. Por exemplo, nos Estados Unidos, o promotor, ser promotor, amanhã significa que você vai ser prefeito, governador ou senador e, quiçá, presidente da República. Aqui entre nós, isso não é permitido. Não é permitido não só pela Constituição, mas também por regras éticas. E eu penso que você focalizou bem. Assim, é um defensor da sociedade. E é, hoje a sociedade reconhece isso. Né? Ela reconhece esse papel. Né? Então, acho que já não é mais o homem mau, né? não, Não é o diabo, mas é aquele que tem que ser duro, porque insisto, Luísa, ninguém quer ver a lei cumprida. sim, Ninguém. Nós somos um país patriarcal, patrimonialista, ocultista, machista, preconceituoso, e nós não conseguimos nem ser capitalistas. Às vezes eu falo, gente, nós temos um capitalismo de cartório, liberdade econômica, competição aqui. Às vezes isso é um sonho. Por quê? exatamente. Porque nós temos essa cultura, como já disse o Sérgio Buarque de Holanda, de descumprimento da lei. Sempre de procurar fazer negócios que beneficiem uns e prejudiquem outros, desde que sejam amigos ou familiares. Então, Então, realmente é lutar importante. contra tudo isso é difícil. E é a função do promotor, e vocês têm realizado Sim. isso de forma brilhante. Qual o objeto dos teus livros? Você poderia dar Então, uma. claro, eu vou começar pelo último, Luiz, até estou olhando para eles. Eu vou começar pelo último, que eu participei de um volume do Tratado de Direito Administrativo, Quer em que eu mostrar para falo a gente? Não. Tá fácil? Não. só se eu virar aqui um pouco e eu Tá. vou lembrar. Olha aí, quanto livro! Não, mas é só essa parte aqui, ó. Só essa parte. Tá. Então, isso aqui é o Tratado de Direito Administrativo.
Esse livro, Luísa, como eu disse para você, eu fui convidado a participar de um volume, de uma parte do volume 1, para escrever sobre os princípios do direito administrativo. Antes disso, aí eu estou fazendo, voltando no tempo, né? Aí depois veio um livro sobre comentários sobre o Ministério Público, o seu regime jurídico, os seus princípios, suas regras. Depois um livro que também foi encomendado, mas aí é só meu, que é uma coleção de vários livros, é sobre contratação por tempo determinado pelo Estado, né? E um livro sobre remuneração dos servidores públicos, e depois nós vamos basicamente para a transparência administrativa, que é a tese de doutoramento, e a probidade administrativa, que é a dissertação de mestrado. E depois eu tive uma participação, eu tenho ainda até hoje, né? Recentemente já vieram 2 livros para casa até, em que eu participei com alguns capítulos, que são livros chamadas coletâneas, né? Uma pessoa organiza e convida para você escrever sobre um determinado aspecto. Então, por exemplo, eu já escrevi sobre, nesses livros, assim, nessas coletâneas, já escrevi sobre diversos temas, né? Por exemplo, uso capião popular, escrevi também sobre ação civil pública, acordo de não persecução civil, deixa eu ver o que mais, sobre poder executivo, agentes públicos, conceito e classificação, lei anticorrupção, eu participei com alguns capítulos, e por aí vai, né? Conforme as pessoas vão pedindo, né? E a gente vai participando desses artigos, né? E também tem artigos em revistas, né? Eu agora mesmo eu acabei de produzir mandei para uma revista, estou esperando ver se eles vão publicar, um artigo sobre unidades de conservação, que é um artigo sobre o direito ambiental, que é a disciplina que eu ministro em pós-graduação. E tem algum livro aí que está sendo feito? Que você está fazendo algum livro atualmente? Conta para a gente. Não, atualmente não, Lisa. Atualmente não. Como eu disse para você, a última coisa que eu fiz foi esse artigo sobre unidades de conservação, que foi uma palestra que eu dei, inclusive, em julho, mas eu tenho aqui, posso me virar assim? Pode. Eu tenho aqui, olha, essa nova metodologia, a mais atual. Então, por exemplo, eu andei... sim, amanhã, eu já vou te falar isso. Então, aqui, eu tenho 2 livros que eu estou lendo, são de direito ambiental, e algumas anotações que eu tenho, algumas no computador e outras aqui em papel, vários papéis, eu tenho aqui, eu vou te mostrar, vai, por exemplo, esse aqui, não vai entender nada. Mas... São ideias de futuros artigos, né? Então, que eu tenho aqui, que eu anoto, né? Falei, eu vou escrever sobre isso, eu tenho interesse, aí vou separando o material para isso. E amanhã, aqui achei mais um. Isso aqui, às vezes, leva anos. E amanhã vai sair, porque o tempo do Ministério Público e nas aulas consome mesmo. Mas amanhã vai sair um livro eletrônico, salvo engano, sobre diversidade sexual, direitos de diversidade sexual. E eu participo desse livro, né? Eu escrevi justamente sobre os direitos à diversidade sexual, que é uma matéria que, veja bem, que a rigor até foge um pouco da minha área, mas que eu tenho interesse. Você entendeu? Eu tenho interesse em abordar essas questões. Então, hoje em dia, aquilo que me dá vontade, né, eu escrevo. Se eu fosse mais rigoroso, existe gente mais jovem e muito talentosa que eu conheço, que, por exemplo, já tem manuais, que tem cursos. Eu deveria fazer isso, mas eu precisaria de um tempo que a função da subprocuradoria-geral hoje em dia não me permite.
Eu precisaria de mais tempo para fazer isso. Tá? Esses manuais, esses cursos esses manuais são Isso, bem utilizados, né? Vendem sim. muito Sim, também, porque são para muito, para o estudante e para o profissional, né? isso, muito úteis. O que você pensa sobre direito e justiça e sobre o MP? Hoje, o que você pensa? Então, vamos começar pelo MP. Evoluiu esse pensamento? Mudou? Você tinha uma Sim, visão? Tem outra? bom, o MP, acho que a gente já falou um pouco. Ele saiu da condição de pai dos órfãos, marido das viúvas e de cada mal, para ir para de defensor da sociedade. Você disse, eu não vou desdizer você. Você falou com Não sou perfeição. eu só que digo. Mas é uma evolução, Então tá. é uma evolução que dependeu e dependerá ainda do trabalho de muita gente. A Constituição é uma obra inacabada, já dizia o ministro Sepúlveda Pertence, está sempre sendo feita. Agora, direito e justiça. Né? Direito e justiça, o direito pode ser um caminho para a justiça. Aliás, parece que é um pouco cinismo meu dizer que direito e justiça não se confundem, mas não se confundem porque a lei pode ser injusta, Luísa. Essa que é a grande questão. E aí o trabalho do jurista não é de um aplicador da lei, é o trabalho daquele que vai procurar na lei a justiça. É claro que o juiz, por exemplo, ele não pode substituir o legislador, né? Mas ele pode demonstrar que aquele caminho não é o caminho certo e que há formas de buscar-se, a partir do direito, a justiça. Então, o direito é um dos caminhos, talvez o caminho mais forte para a justiça, mas ele nem sempre leva à justiça. E até porque a gente tem que buscar também a justiça, não só nisso, no direito, nas relações jurídicas, mas também, principalmente, nas relações sociais, nas relações econômicas, onde nós devemos buscar o quê? A essência do homem em sua plenitude, à vista da necessária dignidade. Então, não é justo que, em pleno século XXI, a gente tenha pessoas morando na rua, que tenham um deficiente físico vendendo bala no semáforo, que a gente tenha que pagar plano de saúde, com todo respeito aos planos de saúde, mas isso é obrigação do Estado dar-me saúde, né? Que a gente não tenha intolerância religiosa, isso é importante. Ainda mais no Brasil, Luísa, aqui é a terra de todos os mundos. Sim. Todo mundo aqui, aliás, permita dizer isso, todo mundo é estrangeiro, todo mundo é estrangeiro. Então, são coisas que a gente tem que buscar. E eu acho que o Ministério Público é uma das funções que, pelo direito, pode chegar à justiça. Até Então, é porque, isso que eu te digo. até porque o Ministério Público, por ele estar muito próximo à sociedade, ele é próximo à sociedade, ele sente mais rapidamente a evolução da sociedade na forma de pensar e as necessidades dessa sociedade que evolui. Então, o Ministério Público ele é um termômetro até, né? Você falou que Sim. escreveu um texto que não é a sua especialidade, mas que é da diversidade, que é um texto muito atual, é uma realidade, né? Não dá para fugir. O Ministério Público, Não, não. então, ele está no front, na verdade, ele está na frente. E você nota isso, você nota a evolução, inclusive, do que é a justiça, do significado da justiça e do próprio direito. Sim, sim. Por isso é que nós vivemos naquilo que chamam os professores maiorais do direito brasileiro e do direito europeu e do direito americano na época do pós-positivismo, né? Onde o homem é o personagem central da preocupação da sociedade e do direito. A gente vive na era dos direitos. Uma pergunta que veio aqui, se você puder responder, todo Claro, mundo tem muita curiosidade para saber como é o tribunal do júri. sim, Como sim. funciona, como se prepara, se você chegou a fazer e como Fiz, foi, e, enfim.
Porque você disse que não foi assim tão duro, né? Como eu funciona? fiz quatro júris, Luísa, quatro. E cheguei num deles até pedir absolvição do réu. Cheguei a pedir. Por quê? Aí é que é a grande questão, e eu acho que está coerente com aquilo que nós estamos debatendo aqui, é que o promotor não é promotor de acusação, é promotor de justiça. E ele foi ao júri popular e foi absolvido. Porque daquela tentativa de homicídio, era uma tentativa de homicídio, que ele estava sendo responsabilizado, ele não era culpado. Tá? E o júri é o, o, o local em que a sociedade pode assumir o papel de juiz. Né? Os jurados fazem parte do corpo de sentença, são pessoas escolhidas dentre o povo, são sorteadas para aquela função, que é uma função pública relevante, e no júri, então, você tem essa perspectiva, e não só no júri, claro, o promotor ele pode pedir absolvição, arquivar o inquérito, ou pedir a condenação em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Mas naquele episódio, era o caso de se fazer isso. Eu fiz outros júris, o meu primeiro júri, eu não tinha experiência nenhuma. A juíza, que hoje é desembargadora, a doutora Ana Lúcia Romagnoli Martucci, também era o primeiro júri dela, e aí nós fizemos o júri. O advogado de defesa era um advogado com 45 anos de profissão. Uma pessoa gentilíssima, um senhor de idade, gentilíssimo, um homem ilhano, e fizemos um bom debate. Consegui a condenação do réu, naquele caso, e foi engraçado porque havia vários advogados assistindo aquele júri, porque era meu primeiro júri na comarca, foi em Guariba, porque eles queriam saber como era a minha conduta no júri. É Isso é claro. importante. Isso é muito importante. Aí depois, nos outros júris, é que eles vieram aparecer, fizemos ótimos debates, etc. Como é que é a preparação? Então, o júri é um processo demorado, porque depois de feita a investigação, o inquérito, o promotor denuncia, é feita a defesa, é feita a colheita de provas, né, testemunhas, perícias, etc. E depois o juiz diz que aquele caso tem condições de ser submetido ao júri. E ele manda ao júri. Mas, no meio disso tudo, pode ter recursos que atrasam o plenário, como a gente diz, né? A submissão ao Tribunal Popular. Pois bem, se superadas todas essas fases, aí vai-se ao plenário, começa com o sorteio dos jurados, o promotor, naquela época, fazia a leitura da acusação, hoje já não faz, ele já vai direto, ou se faz alguma colheita de prova no plenário, na frente dos jurados, ou então ele já vai direto para os debates com o advogado. Para depois, ao final, né, o juiz convocar os jurados à sala secreta para a deliberação. Culpado, inocente, se tem atenuantes, agravantes, etc. E, olha, é um negócio que cansa, porque consome horas e há casos, eu nunca peguei casos assim, consome dias e noites. E eu imagino o coitado do jurado que não pode falar nada, né? Não pode falar nada. Ele pode, no máximo, pedir algum esclarecimento, mas ele não pode manifestar nada até antes dele proferir seu voto sigilosamente. Ele não profere o voto ostensivamente ou abertamente. Tá? E o júri é a grande vitrine dos tribunos, daqueles que têm o dom da oratória, porque é um processo de convencimento. Qual é a grande diferença dele? Primeiro que ele é só para 4 crimes, são os crimes contra a vida, tipo homicídio, instigação ao suicídio, etc. Então, não é para todos os crimes. E, segundo, ele demanda um grande esforço de conhecimento e de eloquência mesmo, porque é um processo de convencimento, porque tanto o advogado quanto o promotor tem que convencer jurados que são leigos, pessoas do povo, das mais diferentes profissões, e que não são técnicos como o juiz. Tá?
Então, seria mais ou menos esse, grosso modo, o seu funcionamento. Você foi direto para o primeiro júri? Você teve uma preparação, algum curso ou foi direto? Então, naquela época, havia já um curso no Ministério Público. Logo quando você toma posse, você vai para um curso de adaptação, eles chamam. Ainda existe isso. Só que hoje ele é muito mais denso, muito mais prático, muito mais. Naquela época, não tanto, porque os recursos da tecnologia também eram limitados naquela época. Então, a gente vai, tipo, por experiência, de ter visto algum júri, ou da pessoa ser a pessoa talhada para aquilo, naturalmente. Né? E É uma como... grande responsabilidade. Né? É Essa uma era a grande... minha segunda. Como você enxerga a responsabilidade não só de estar no tribunal do júri, mas de exercer essa profissão, que é de hoje procurador, né? Como você trabalha essa questão da responsabilidade? Porque você disse que fica feliz quando você vê que ajudou um aluno, vem alguém fala com você, olha, você foi duro, mas você foi correto. E a questão da responsabilidade? Toda profissão, né? Seja Então, como sim, professor, sim. escritor, enfim, como você enxerga essa questão? Porque é uma A responsabilidade responsabilidade enorme, concorda? é, é, é mesmo, porque você está atuando em nome de todos. Veja só, você está atuando em nome de todos. Você tem que obter o êxito, tá? Você tem que fazer o melhor do que você tem que fazer, e você tem que ter certos condicionamentos em sua vida social, em sua vida privada. Porque nós não podemos esquecer, Luísa, que o promotor também ele é uma referência social. Eu lembro quando eu Impacta na era... sociedade, né? Esse Isso, impacto da sociedade, isso, como tem isso. que ser a sua postura? Exatamente. Eu lembro quando eu era assim, jovem, quando a gente se conheceu lá na década de 80, eu era amigo dos seus irmãos, né, frequentava a sua casa. Eu lembro quando tinha um juiz que morava atrás de casa, ele era o juiz do júri de Santos, e ele passava de manhã cedo, sempre fumando um cigarro, e com o filho dele pedalando o velotrol. E a minha tia-avó, varrendo à frente, cumprimentava ele, sem saber o nome dele, nem nada, e ela falava para mim, é o nosso juiz. Porque Oh, era um exemplo, um parâmetro, uma exatamente. referência social. Claro, eu sou uma pessoa do povo, como todos nós. Eu não somos príncipes, não somos deuses, tá? Não Então, somos vocês são melhores pessoas. guerreiros, vocês são Eu pessoas gostei dessa que, frase. que lutam ali, né? Trabalham E, arduamente, estudam. Eu chego a falar, eu vejo muitos promotores, tenho amigos promotores, conheço alguns que realmente encostam a barriga no balcão, ou seja, estão ali trabalhando, né? sim. E é aquilo que eu falo, eu vou pegar a tua frase, né? Guerreiros, a gente está sempre em luta, e guerreiros românticos. Por que o romantismo? Então, porque é aquele que tem que atuar no limite do que é melhor possível fazer. Né? E sendo a causa justa ou sendo a causa injusta. Mas sabendo que, diante de uma causa injusta, ele tem que procurar a justiça. E sempre tem Sempre. que ter uma ação, né? Uma ação. Sim. Do promotor, a gente sempre Sim, espera sim. que Você tem ele haja. aquela perspectiva ativa, né? Exatamente, a perspectiva ativa, diferente do juiz, que Isso, ele é mais isso. contido. Eu queria, para os jovens em geral, agora, já indo para o final do nosso bate-papo, porque eu sei que você tem um monte de coisa para fazer, qual conselho você daria para alguém que quer ser promotor ou que quer entrar numa carreira pública e que quer atuar no direito ou com seriedade, né? Porque atuar em direito existe sempre uma cobrança, né? Não só da sociedade, como a sua própria cobrança, né? Acredito que você se Sim, sim. cobre muito para ter, às vezes, comportamentos, às vezes, como
Você falou, a gente pode errar, porque errar é humano, mas qual conselho você daria a alguém que pretende atuar no Ministério Público e como você vê isso? Qual seria esse conselho básico? Primeiro, vocação. Vocação. Vocação para a defesa do interesse público. Segundo, dedicação. Terceiro, esforço e preparação. Quarto, contínuo desenvolvimento e aperfeiçoamento. E quinto, saber que você não vai ficar rico, mas que vai ter uma vida que é melhor que a dos outros. E que a sua função ali vai ser desempenhada para que a justiça seja alcançada. Então, você tem que ter ideal. Tinha um procurador-geral, que na época que eu ingressei na carreira, o Dr. Cláudio Ferraz Alvarenga, ele falava que Ministério Público é fé, paixão, é luta. Então, é isso que eu digo aos jovens, aqueles que querem vir, serão sempre bem-vindos, saber que vai ter que trabalhar, que vai ter que estudar, que vai ter limitações em sua vida pessoal, em sua vida privada, em sua vida familiar, mas que aquilo tem que ser algo que satisfaça como ideal de vida. Uma missão Se a mesmo? vida Uma missão. Uma lição. Missão. Uma missão. Exatamente. Missão. É a sua missão. E você escolheu, ninguém foi te buscar em casa, e, portanto, você tem que fazê-la da melhor maneira possível. Nossa, muito obrigada, viu? Olha, eu não. Foi uma aulona que a gente aprendeu muitas coisas fundamentais de postura de vida, de como realmente, porque todo mundo almeja, quando entra em qualquer profissão, a conseguir galgar, né, as escadas e progredir. E a gente nota aqui na nossa conversa quantas escadas você subiu e está subindo, né? O que é muito gratificante, é muito inspirador para quem conversa com você. Para finalizar, quais seriam as suas últimas considerações? Eu vou me despedir aqui, agradecer a todos que estavam conosco e agradecer em especial ao Wallace Paiva Martins Júnior, o Wallace que eu chamo, doutor, mas é um subprocurador-geral de Justiça do Estado, é professor, escritor, ainda vai escrever algum romance para a gente, nós vamos ainda ler alguma coisa também, né? Quem sabe? Pode ser. Quem sabe, ninguém sabe. Mas quais seriam, então, suas últimas considerações? Muito obrigada e parabéns por essa carreira que é muito... É um exemplo, né? Eu diria que é um exemplo de carreira. Olha, Luísa, primeiro eu quero agradecer você, sempre gentil, sempre atenciosa, não deixou de ser a mesma menina que eu conhecia muitos anos atrás e que sempre admirei, como admirei toda a tua família. Então, agradecer essa oportunidade de reencontro que o Marco Antônio Amaral proporcionou para a gente. Nossa, muito obrigada mesmo. E agradecer, e o que eu posso falar para o final, né? Agradecer a minha família, agradecer aos meus pais, fizeram tanto para que eu estivesse aqui, e agradecer a Deus, e principalmente saber que todo dia a gente tem uma luta nova pela frente. Enquanto a gente estiver levantando para combater com sangue, suor e lágrimas, vamos combater. Nossa, muito obrigada. É isso aí, hein, gente? Todo dia uma luta nova. Enquanto a gente tiver força de vontade, como é que é? Com sangue, suor e lágrimas? Suor e lágrimas. Vamos combater. Vamos fazer. Então, estamos todos seguindo esse conselho do Wallace. Eu também. Muito obrigada, Wallace. Olha, vi sua família maravilhosa. Parabéns. Um beijo grande na sua mulher. Eu ia falar crianças, mas para a gente é criança, mas não é, né? Uma médica, um advogado.
E como é que é ser pai de médica e de advogado? Acho que é viver em conflito. É um grande presente, né, Wallace? É um grande presente de Deus, né? Sim, sim, sim. Isso é que vale. Tirando a brincadeira, é um grande presente. Eles são crianças e pessoas muito bem. Me ensinaram muito. E a gente aprende muito com os filhos. Eu tenho 2, aprendo diariamente. Então, muito obrigada. Até a próxima. Eu vou desligar aqui.